Ela tinha luxo, mas não tinha abrigo no peito. Vivia ao lado de um milionário que nunca a via, até um novato olhar como ninguém jamais olhou, e o coração dela começar a perder o juízo. Marina acordou naquela manhã de quinta-feira, com a mesma sensação que a acompanhava há anos. O vazio. Não era um vazio ruidoso, daqueles que gritam por atenção. Era silencioso, discreto, quase educado. O tipo de vazio que se acomoda nos cantos da alma e finge não existir enquanto você atravessa os dias cumprindo protocolos de uma vida que parece perfeita apenas quando vista de fora. Ela abriu os olhos e encontrou o teto alto do quarto principal da mansão, com seus detalhes em gesso trabalhado, e o lustre de cristal importado que custara mais do que um apartamento inteiro em qualquer bairro de classe média de São Paulo. Virou-se de lado e confirmou o que já sabia. Ricardo não estava ali. A cama king size, coberta por lençóis egípcios de altíssima gramatura, estava fria do outro lado. Ele já devia estar no escritório particular da casa, provavelmente em videoconferência com investidores da Europa, ou revisando contratos que movimentavam milhões de reais com a assinatura de uma única caneta. Marina suspirou fundo, empurrou o edredom de plumas e sentou-se na beirada da cama. Seus pés descalços tocaram o piso de mármore italiano, sempre gelado, sempre impecável. Caminhou até a janela ampla que dava para o jardim interno da propriedade no Jardim Europa, um dos bairros mais exclusivos da capital paulista. Lá fora, o jardineiro já trabalhava desde cedo, aparando as bordas dos canteiros com a precisão de quem sabia que qualquer imperfeição seria notada. Ela observou a cena por alguns instantes, mas não conseguiu sentir nada além de distanciamento. Era como assistir a um filme mudo sobre a vida de outra pessoa. Uma vida que deveria ser a dela, mas que há muito tempo deixara de parecer real. Depois de uma ducha prolongada no banheiro de mármore branco e dourado, Marina escolheu um vestido sob medida da coleção de primavera de uma estilista renomada. O tecido caía perfeitamente sobre seu corpo esguio, como tudo em sua vida parecia cair no lugar certo, aos olhos alheios. Penteou os cabelos longos e escuros com cuidado, aplicou uma maquiagem discreta mas impecável e desceu as escadas em direção à sala de jantar. A mesa estava posta. Frutas frescas, pães artesanais, geleias importadas, sucos naturais e café recém-coado. Clarice, a assistente pessoal que trabalhava na casa há quase uma década, já havia organizado tudo com a eficiência silenciosa que a caracterizava. Ela era uma mulher de meia idade, cabelos presos em um coque discreto, olhar atento e postura sempre profissional. Marina gostava dela. Não apenas porque Clarice era competente, mas porque havia algo de humano em sua presença. Algo que o restante daquela casa parecia ter perdido. Bom dia, dona Marina. O senhor Ricardo já saiu há 2 horas. Deixou recado avisando que só retorna à noite, disse Clarice, servindo o café em uma xícara de porcelana fina. Marina assentiu, sem surpresa. Pegou um pedaço de pão, passou um pouco de geleia e mordeu devagar, apenas para cumprir o ritual. Não estava com fome. Raramente estava. Clarice, você pode confirmar meu horário na fundação hoje à tarde? Acho que tenho reunião com a equipe do projeto social às 3, disse Marina, mais por hábito do que por real interesse. Já confirmado, dona Marina. E a sua aula de pilates foi remarcada para amanhã de manhã. A instrutora ligou, avisando que teve um imprevisto. Marina agradeceu com um aceno leve de cabeça e continuou seu café da manhã mecânico. Enquanto mastigava, olhava para o jardim através da janela da sala. As flores estavam impecáveis, o gramado perfeito, tudo estava no lugar, tudo, menos ela. Horas depois, Marina estava no banco traseiro do carro importado, sendo conduzida por Geraldo, o motorista particular, até a sede da Monteiro Investimentos, a empresa fundada e comandada por Ricardo. Ela precisava assinar alguns documentos relacionados à fundação beneficente que levava seu nome, mas que na prática era apenas mais uma ferramenta de marketing pessoal do marido. Marina sabia disso. Todos sabiam. Mas ninguém dizia. O edifício espelhado de 18 andares no coração da Avenida Faria Lima
era imponente, moderno, arrojado, intimidador. Ao entrar no saguão, Marina foi recebida com reverências educadas e sorrisos artificiais. Todos a conheciam, todos a tratavam com deferência, exagerada. Ela odiava aquilo. Subiu ao 17º andar, onde ficava o escritório particular de Ricardo e a sala de reuniões executivas. Clarice já havia enviado os documentos por e-mail, mas Ricardo insistia que ela comparecesse pessoalmente. Controle, sempre controle. Marina entrou na sala de espera e foi atendida pela secretária executiva do marido, uma mulher jovem, loira, de sorriso ensaiado e postura corporativa impecável. Ela indicou a sala de reuniões onde os papéis estavam prontos. Marina entrou, fechou a porta atrás de si e começou a revisar os documentos. Não demorou muito. Eram apenas formalidades. Assinou onde era necessário, carimbou, datou. Quando ia sair, ouviu vozes no corredor. Reconheceu a voz grave e autoritária de Ricardo. Ele estava acompanhado. Marina esperou, instintivamente, como se não quisesse ser vista. Ouviu passos se aproximando. A porta se abriu. Marina, que surpresa, disse Ricardo, ajustando o nó da gravata italiana. Não sabia que você ainda estava aqui. Ela ergueu os documentos. Vim assinar os papéis da fundação. Clarice marcou para hoje. Ricardo assentiu, distraído, e virou-se para o homem ao seu lado. Este é Felipe Andrade, nosso novo analista sênior. Começou na empresa esta semana. Felipe, esta é Marina, minha esposa. Felipe estendeu a mão com um sorriso educado, mas genuíno. Era jovem, devia ter pouco mais de 30 anos. Cabelos castanhos levemente desalinhados, olhos claros e atentos, uma presença que contrastava com o ambiente rígido ao redor. Usava um terno bem cortado, mas sem a pompa exagerada dos demais executivos. Havia algo de leve nele, algo que Marina não conseguiu definir de imediato. Prazer em conhecê-la, disse Felipe, apertando a mão dela com firmeza, mas sem exagero. Marina correspondeu ao cumprimento, sentindo algo estranho. Não foi atração, não foi interesse, foi reconhecimento, como se já tivesse visto aquele rosto antes, mas não conseguisse lembrar onde. Igualmente, respondeu ela, soltando a mão dele e desviando o olhar rapidamente. Ricardo já estava de costas, falando ao telefone, imerso em sua própria urgência corporativa. Felipe permaneceu por mais um instante, olhando Marina com uma expressão difícil de decifrar. Então acenou levemente com a cabeça e seguiu Ricardo pelo corredor. Marina ficou parada por alguns segundos, sozinha naquela sala envidraçada, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Curiosidade. Nos dias seguintes, Marina não conseguiu tirar aquele encontro da cabeça. Não era obsessão, era inquietação, uma sensação estranha de familiaridade que a incomodava justamente por não fazer sentido. Ela não conhecia Felipe, tinha certeza disso. E, no entanto, algo naquele olhar, naquela postura, naquela energia sutil, parecia ecoar dentro dela. Tentou se distrair com as atividades habituais. Reuniões na fundação, almoços com amigas da alta sociedade, sessões de terapia que mais pareciam confessionários vazios, aulas de pilates, jantares formais ao lado de Ricardo em eventos beneficentes. Tudo continuava igual, mas ela não estava mais igual. Uma semana depois do primeiro encontro, Marina voltou ao prédio da empresa. Oficialmente era para participar de uma reunião sobre o próximo evento beneficente da fundação. Mas no fundo, uma parte dela sabia que estava procurando algo, ou alguém. Ao sair do elevador no 17º andar, viu Felipe ao fundo do corredor, conversando com outros executivos. Ele ria de algo que um deles havia dito. O riso era solto, natural, sem a artificialidade que dominava aquele ambiente. Marina sentiu uma pontada de inveja. Inveja de quem ainda conseguia rir assim. Felipe levantou os olhos e a viu. Por uma fração de segundo, os olhares se cruzaram. Ele não desviou. Ela também não. Então, como se lembrasse onde estava, Felipe acenou brevemente e voltou sua atenção para a conversa. Marina entrou na sala de reuniões e tentou se concentrar. Mas sua mente estava em outro lugar. Quando a reunião terminou,
Ela saiu pelo corredor principal e, sem planejar, passou pela copa da empresa. Felipe estava lá, sozinho, preparando um café. "Boa tarde", disse ele ao vê-la entrar. "Boa tarde", respondeu Marina, hesitante. Não queria parecer invasiva, mas também não queria ir embora. "Você trabalha aqui há pouco tempo, não é?" perguntou ela, tentando soar casual. 3 semanas, confirmou Felipe, mexendo o café. "Vim transferido de Belo Horizonte. Ainda estou me adaptando ao ritmo de São Paulo." Marina sorriu levemente. "É, uma cidade difícil de decifrar. Parece que todo mundo está sempre correndo para algum lugar, mas ninguém sabe bem para onde." Felipe riu baixo. "É uma boa definição." Houve uma pausa. Não era desconfortável. Era carregada. Como se ambos estivessem esperando que o outro dissesse algo importante, mas nenhum dos dois soubesse exatamente o quê. "Posso te fazer uma pergunta estranha?" disse Felipe de repente. Marina arqueou uma sobrancelha curiosa. "Pode. Você já deu aulas online? Tipo, cursos gravados? Sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, essas coisas?" Marina sentiu o coração acelerar. "Sim. Há alguns anos." "Por quê?" Felipe colocou a xícara sobre a bancada e a encarou com seriedade. "Porque eu fiz um desses cursos, e a instrutora era você." O silêncio que se seguiu foi denso. Marina piscou, processando a informação. Aquilo explicava tudo. O reconhecimento, a familiaridade. Ela havia gravado aquele curso quase 6 anos atrás, numa época em que ainda buscava algum propósito, além de ser a esposa de Ricardo Monteiro. Foram 20 videoaulas sobre autoconhecimento, vulnerabilidade emocional, reconexão com a essência. Ela havia se exposto de uma forma que jamais faria novamente, e depois, quando o casamento se consolidou como vitrine social, ela arquivou tudo. Nunca mais tocou no assunto. "Você se lembra do curso?" perguntou Felipe agora com um tom mais suave. "Lembro", disse Marina, a voz falhando levemente. "Mas foi há tanto tempo, eu nem sei se aquilo ainda está no ar." "Está. Pelo menos estava quando eu assisti há 3 anos. Mudou muito a forma como eu via as coisas. Principalmente a aula sobre máscaras sociais, sobre como a gente constrói versões de si mesmo que agradam os outros, mas que nos destroem por dentro." Marina sentiu um nó na garganta. Ela havia escrito aquele roteiro sozinha num momento de crise existencial. Jamais imaginou que alguém de fato levaria aquilo a sério. "Eu não sabia que realmente impactava alguém", confessou ela, baixando o olhar. "Impactou. Muito. Eu estava numa fase complicada da minha vida, recém-formado, trabalhando num emprego que odiava, fingindo ser alguém que não era. Aquele curso me deu coragem para mudar, para buscar algo que fizesse sentido." Marina ergueu os olhos e encontrou os dele. Havia sinceridade ali, gratidão e algo mais. "E você mudou?" perguntou ela, quase sussurrando. "Mudei. Ainda estou mudando. Mas pelo menos agora eu sei que é possível." Eles ficaram ali, na copa silenciosa, rodeados pelo burburinho distante do escritório corporativo, mas completamente isolados naquela bolha invisível que se formara entre os dois. Marina não sabia o que dizer, não sabia o que sentir, só sabia que, pela primeira vez em anos, alguém havia. De verdade. Não como a esposa do empresário, não como a anfitriã elegante dos eventos beneficentes, mas como Marina, a mulher que um dia teve voz, a mulher que um dia acreditou que podia ajudar alguém. "Obrigada por me contar isso", disse ela finalmente. "Obrigado por ter gravado aquilo", respondeu Felipe. Marina saiu dali com o peito apertado. Ao voltar para casa naquela tarde, sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Algo perigoso. Algo necessário. Esperança. Nas semanas seguintes, os encontros casuais entre Marina e Felipe começaram a se tornar menos casuais. Ela inventava desculpas para aparecer na empresa. Uma assinatura aqui, um documento ali, uma reunião sobre a fundação. Ricardo não desconfiava. Ou simplesmente não se importava. Ele estava imerso em uma fusão empresarial complexa que consumia todo o seu tempo e atenção. Felipe, por sua vez,
Parecia sempre estar no lugar certo na hora certa. Um café na copa. Uma conversa rápida no jardim externo do prédio. Um encontro casual no estacionamento. Eles não planejavam, mas aconteciam. As conversas evoluíram, deixaram de ser sobre o curso, sobre o passado, e começaram a ser sobre o agora, sobre angústias, sobre sonhos engavetados, sobre o peso de viver uma vida que não se escolheu de verdade. Felipe contava sobre a pressão de corresponder às expectativas familiares, sobre o medo de decepcionar as pessoas, sobre a busca constante por validação externa. Marina ouvia, reconhecendo-se em cada palavra. E quando ela falava, Felipe ouvia com uma atenção que ela não recebia de ninguém há anos. Certa tarde, após uma reunião particularmente tensa na fundação, Marina saiu exausta e encontrou Felipe sentado em um dos bancos do jardim externo do edifício. Ele estava sozinho, olhando para o movimento da Faria Lima, perdido em pensamentos. "Posso sentar?" perguntou ela. Felipe ergueu o olhar e sorriu. Claro. Marina sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para sentir a presença dele. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando a cidade passar. "Você está bem?" perguntou Felipe, quebrando o silêncio. Marina suspirou. "Não sei mais o que significa estar bem. Acho que me acostumei a funcionar no automático. Acordo, cumpro a agenda, sorrio quando preciso, falo o que esperam que eu fale. Mas por dentro é como se eu não estivesse aqui." "Eu te entendo", disse Felipe olhando para frente. "É exaustivo fingir o tempo todo." Marina virou-se para ele. "E você ainda finge?" Felipe pensou por um momento antes de responder. "Menos do que antes. Mas ainda finjo. Acho que todo mundo finge um pouco, não é? A diferença é quando a gente esquece onde termina a máscara e onde começa a gente de verdade." Marina sentiu os olhos marejarem, mas segurou as lágrimas. "Eu acho que esqueci", confessou, a voz falhando. Felipe virou-se para ela, os olhos cheios de empatia. "Você não esqueceu, só está escondido, mas ainda está lá. Como você sabe?" "Porque eu te vi. Naquelas aulas. Você estava lá, inteira, vulnerável, corajosa, real. Aquela mulher não desapareceu, Marina. Ela só está sufocada." Marina não conseguiu segurar. Uma lágrima escorreu, depois outra. Ela limpou o rosto rapidamente, envergonhada, mas Felipe não desviou o olhar. Não havia julgamento, só acolhimento. "Desculpa", disse ela, respirando fundo. "Eu não deveria estar fazendo isso aqui. Não precisa se desculpar. Chorar não é fraqueza." Marina sorriu tristemente. "Ricardo discordaria de você." Felipe não respondeu. Não, precisava. Os dois sabiam. Eles ficaram ali por mais alguns minutos em um silêncio reconfortante. Quando Marina finalmente se levantou para ir embora, Felipe a acompanhou até o carro. Antes de entrar, ela se virou para ele. "Obrigada", disse ela, sinceramente. "Pelo quê?" "Por me lembrar de quem eu era." Felipe sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso. "Você ainda é." Marina entrou no carro e, enquanto Geraldo a levava de volta para a mansão no Jardim Europa, ela olhou pela janela e percebeu algo alarmante. Ela estava começando a sentir de novo, e aquilo era perigoso, porque sentir depois de tanto tempo anestesiada era como acordar de uma cirurgia sem anestesia. Doía, mas ao menos provava que ela ainda estava viva. Naquela noite, Ricardo chegou tarde, como sempre. Marina estava na biblioteca, folheando um livro que não estava realmente lendo. Ele entrou, afrouxou a gravata, serviu-se de um uísque e sentou-se na poltrona em frente a ela. "Como foi seu dia?" perguntou ele, mais por protocolo do que por interesse real. "Normal", respondeu Marina. "E o seu?" "Complicado, mas produtivo." Silêncio. Marina fechou o livro e olhou para o marido. Ele estava cansado, mas não do tipo de cansaço que pede acolhimento. Era o cansaço de quem carrega o mundo nos ombros e não quer dividir o peso com ninguém. Ricardo sempre fora assim, autossuficiente, blindado, distante. "Ricardo, posso te fazer uma pergunta?"
disse Marina de repente. Ele ergueu os olhos. Claro. Você ainda me ama? A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Ele piscou, processando como se precisasse traduzir a frase para um idioma que não falava mais. Que tipo de pergunta é essa, Marina? Uma pergunta simples. Você ainda me ama? Ricardo suspirou, impaciente. Claro que sim. Somos casados há anos. Construímos tudo isso juntos. Não construímos juntos. Você construiu, eu apenas acompanhei. Ricardo franziu a testa. De onde está vindo isso? Marina sentiu a coragem crescer. De mim. De anos de silêncio. De anos fingindo que está tudo bem. Está tudo bem, Marina. Você tem tudo que uma mulher pode querer. Conforto, segurança, status. E você acha que isso basta? Ricardo colocou o copo sobre a mesa com força. O que mais você quer? Eu trabalho todos os dias para manter essa vida. Para dar a você tudo o que você precisa. Eu não preciso de coisas, Ricardo. Eu preciso de você. Você me tem. Não. Eu tenho um estranho que dorme na mesma casa que eu. Ricardo levantou-se, claramente irritado. Eu não vou ter essa conversa agora. Estou exausto. Ele saiu da biblioteca sem olhar para trás. Marina ficou sozinha, o livro ainda fechado no colo, o coração acelerado. Ela havia tentado, e ele havia fugido. Como sempre. Naquela noite, deitada sozinha na cama enorme e fria, Marina pegou o celular e abriu a caixa de mensagens. Digitou o nome de Felipe. Hesitou. Depois, apagou. Guardou o celular, mas o pensamento não saiu da cabeça. Ela estava à beira de algo que não conseguia nomear. Algo inevitável. Algo que, ao mesmo tempo, a assustava e a libertava. E enquanto a cidade de São Paulo respirava lá fora, com seus milhões de histórias entrelaçadas, Marina fechou os olhos e permitiu-se pela primeira vez em anos sentir tudo. A dor, a solidão, a raiva, a esperança. Tudo ao mesmo tempo. E foi doloroso, mas foi real. E naquela noite silenciosa, ela entendeu uma verdade simples e devastadora. Ela não estava mais disposta a viver uma mentira, nem que isso custasse tudo. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão silenciosa que Marina carregava como um peso invisível. Ela continuava, cumprindo seus compromissos sociais, sorrindo nos lugares certos, vestindo as roupas adequadas, dizendo as palavras esperadas. Mas por dentro, algo havia mudado. Era como se uma rachadura tivesse se aberto em sua armadura perfeita, e por ali começasse a entrar luz. Luz demais. Luz que incomodava depois de tanto tempo na penumbra. Ricardo não mencionou mais a conversa daquela noite na biblioteca. Para ele, o assunto estava encerrado. Ou melhor, jamais havia começado. Ele seguiu sua rotina implacável de reuniões, viagens relâmpago para o Rio de Janeiro e Brasília, jantares com investidores e ligações intermináveis que o mantinham grudado ao celular mesmo durante os raros momentos em que estava fisicamente presente em casa. Marina observava tudo aquilo com um distanciamento novo. Não era mais resignação, era lucidez. Ela via, com clareza incômoda, o que sempre esteve ali, mas que ela se recusava a enxergar. Ricardo não a amava. Talvez nunca tivesse amado. Ele a escolhera como escolheria uma obra de arte para decorar sua sala. Ela era bonita, elegante, bem educada, vinha de uma família tradicional de São Paulo. Era a esposa ideal para compor o cenário de sucesso que ele havia construído. Mas ela não era uma pessoa para ele. Era um acessório. E essa percepção, por mais dolorosa que fosse, trazia consigo uma liberdade estranha. Porque se ela não era vista, se ela não importava de verdade, então talvez pudesse começar a viver para si mesma. Mesmo que secretamente, mesmo que aos poucos. Foi com esse pensamento que Marina acordou numa segunda-feira ensolarada e decidiu fazer algo que não fazia havia anos, caminhar sozinha, sem motorista, sem agenda, sem destino. Vestiu uma calça jeans, uma blusa simples e tênis. Clarice estranhou ao vê-la descer as escadas naquele visual casual, mas não comentou nada. Apenas perguntou se ela gostaria que preparassem o café da manhã.
Vou tomar café fora hoje, Clarice. Obrigada, disse Marina, pegando uma bolsa pequena e as chaves do carro que ela mesma raramente dirigia. Clarice assentiu, mas Marina percebeu a preocupação discreta no olhar da assistente. Era incomum. Tudo aquilo era incomum. Marina saiu de casa e entrou no seu conversível branco, um presente de aniversário de Ricardo que ela usara talvez 5 vezes desde que o recebera. Ligou o motor, ajustou o banco, respirou fundo e saiu da garagem. A sensação de dirigir o próprio carro, de escolher o próprio caminho, era estranhamente libertadora. Ela não planejou, mas seus pensamentos a levaram até a Avenida Paulista. Estacionou em um dos shoppings e caminhou até uma cafeteria pequena, aconchegante, longe dos lugares frequentados pela elite. Pediu um café com leite e um croissant. Sentou-se em uma mesa perto da janela e ficou ali, observando as pessoas passando. Executivos apressados, estudantes com mochilas pesadas, vendedores ambulantes, turistas tirando fotos, vidas em movimento, vidas reais. Ela estava perdida nesses pensamentos quando ouviu uma voz familiar. Marina? Ela virou-se e viu Felipe parado ao lado de sua mesa, surpreso e sorridente. Felipe, disse ela, igualmente surpresa. O que você está fazendo aqui? Vim buscar um café antes de ir para o escritório. Moro ali perto, apontou ele para uma rua lateral. E você? Não esperava te encontrar aqui. Marina riu. Um riso genuíno. Eu também não esperava estar aqui. Resolvi sair um pouco da rotina. Posso sentar? Perguntou Felipe, indicando a cadeira vazia à frente dela. Por favor. Felipe sentou-se, colocou seu café sobre a mesa e a observou por um momento. Você está diferente, disse ele. Diferente como? Não sei. Mais leve. Ou talvez mais você. Marina sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso. Estou tentando me reencontrar. Não. Sei se estou conseguindo. Já é um começo. A maioria das pessoas nem tenta. Eles conversaram por quase 1 hora. Felipe contou sobre sua infância em Belo Horizonte, sobre a pressão de ser o primogênito de uma família tradicional mineira, sobre a expectativa de seguir os passos do pai advogado, sobre como ele sempre sentiu que estava vivendo a vida de outra pessoa, até decidir mudar de carreira e se mudar para São Paulo. Marina, por sua vez, abriu-se de uma forma que não fazia havia anos. Falou sobre a solidão do casamento, sobre a sensação de ser invisível mesmo. Estando sempre em evidência, sobre o curso de autoconhecimento que gravara, e como aquilo tinha sido um último suspiro de autenticidade antes de se render completamente ao papel de esposa exemplar. Você acha que ainda dá para voltar? Perguntou Marina de repente. Para ser quem a gente era antes de se perder? Felipe pensou por um momento, mexendo o café distraidamente. Acho que não dá para voltar. Mas dá para recomeçar. A gente nunca é a mesma pessoa que era antes, mas pode ser uma versão melhor, uma versão mais honesta. Marina sentiu um aperto no peito. E se recomeçar significar destruir tudo que você construiu? Então talvez o que você construiu não fosse seu. Talvez fosse uma prisão com paredes douradas. Marina ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Felipe tinha razão. Ela sabia disso. Mas reconhecer a verdade não tornava o caminho menos assustador. Eles se despediram pouco depois, cada um seguindo para seus compromissos. Mas algo havia mudado naquele encontro. Havia uma cumplicidade crescente, uma intimidade emocional que Marina não sabia como lidar. E, ao mesmo tempo, não queria que parasse. Naquela mesma semana, Marina começou a perceber mudanças sutis no comportamento de Ricardo. Ele estava mais atento, mais presente, ou pelo menos tentando parecer. Passou a perguntar sobre o dia dela, a sugerir jantares a dois, a fazer pequenos gestos que, em outros tempos, poderiam ter significado afeto. Mas Marina conhecia o marido bem o suficiente para saber que aquilo não era emoção, era estratégia. Ricardo era um homem que vivia de controle, e quando algo fugia do seu controle, ele reagia. Não com emoção, mas com ação. E Marina estava começando a fugir do controle dele, mesmo que discretamente.
Numa quinta-feira à noite, durante um jantar silencioso na sala de jantar da mansão, Ricardo quebrou o silêncio. Você tem ido muito à empresa ultimamente, comentou ele, cortando o filé com precisão cirúrgica. Tenho algumas pendências com a fundação, respondeu Marina, sem levantar os olhos do prato. Sei, mas percebi que você tem demorado mais do que o necessário. Às vezes fico sabendo que você passou a tarde lá, mesmo sem reuniões agendadas. Marina sentiu o coração acelerar, mas manteve a voz firme. Gosto de acompanhar de perto os projetos. É importante para mim. Ricardo assentiu, mas havia algo no olhar dele que Marina reconheceu. Desconfiança. Você conhece o Felipe Andrade? Perguntou ele de repente. Marina ergueu, os olhos tentando parecer casual. O analista novo? Conheci rapidamente. Por quê? Só curiosidade. Ele tem se destacado. Trabalho competente. Mas há algo nele que me incomoda. O quê? Perguntou Marina, tentando soar desinteressada. Não sei. Talvez seja o fato de ele ser muito próximo das pessoas. Fala demais. Cria vínculos. Isso pode ser perigoso no mundo corporativo. Marina não respondeu. Apenas voltou a comer, mas a comida não descia. Ela sabia o que estava acontecendo. Ricardo estava marcando território. Ele não tinha certeza de nada ainda, mas estava atento. E quando Ricardo ficava atento, as coisas ficavam complicadas. Naquela mesma noite, depois que Ricardo se trancou no escritório para mais uma videoconferência, Marina subiu para o quarto e pegou o celular. Abriu o WhatsApp, encontrou o contato de Felipe e digitou uma mensagem. Hesitou. Apagou. Digitou novamente. Precisamos ter cuidado. Enviou. A resposta veio alguns minutos depois. Eu sei, mas não consigo parar de pensar em você. Marina sentiu o coração disparar. Leu e releu a mensagem várias vezes. Sabia que deveria responder algo sensato, algo que criasse distância. Mas ao invés disso digitou, eu também. E foi só depois de enviar que ela percebeu o abismo que estava se abrindo diante dela. Nos dias que se seguiram, Marina e Felipe trocaram mensagens. Nada explícito, nada que pudesse ser usado contra eles. Apenas conversas. Sobre livros, sobre música, sobre a vida. Mas havia uma carga emocional em cada palavra, uma tensão que crescia a cada troca. Marina sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas ao mesmo tempo, aquelas conversas eram o único momento do dia em que ela se sentia viva, em que ela se sentia vista, e isso era viciante. Certa tarde, Marina estava na biblioteca de casa quando Clarice entrou trazendo chá e biscoitos. Ela colocou a bandeja sobre a mesa e, antes de sair, hesitou. Dona Marina, posso falar algo? Perguntou Clarice com cautela. Marina ergueu os olhos. Claro, Clarice. Clarice aproximou-se, a voz baixa. Eu não sei o que a senhora está passando, e não é da minha conta. Mas eu trabalho aqui há muitos anos, conheço o Sr. Ricardo, e sei como ele reage quando sente que está perdendo o controle sobre algo. Marina sentiu um frio na espinha. O que você está tentando dizer? Estou dizendo que a senhora precisa ter cuidado. O Sr. Ricardo não perdoa facilmente. E quando ele decide agir, ele age com precisão. Ele tem recursos, tem contatos, e tem uma necessidade de vencer que vai além de qualquer coisa. Marina engoliu seco. Obrigada, Clarice. Clarice assentiu e saiu da biblioteca, deixando Marina sozinha com seus pensamentos. Ela sabia que Clarice estava certa. Ricardo não era um homem de meias medidas. Se ele descobrisse algo, mesmo que não houvesse nada de concreto para descobrir, ele reagiria. E quando reagisse, seria devastador. Naquela noite, Marina tomou uma decisão. Ela precisava falar com Felipe, pessoalmente, longe dos olhares, longe das câmeras de segurança da empresa, longe de tudo. Enviou uma mensagem para ele sugerindo um encontro, não no escritório, não em cafeterias próximas, mas em um lugar neutro, discreto. Felipe respondeu que conhecia um pequeno parque na Zona Oeste, longe do circuito social de ambos. Marcaram para o final da tarde do dia seguinte. Marina passou o dia inteiro ansiosa. Inventou uma desculpa para Clarice sobre uma consulta médica
e saiu de casa no final da tarde. Dirigiu até o parque, o coração batendo acelerado. Estacionou numa rua tranquila e caminhou até o local combinado. Felipe já estava lá, sentado em um banco embaixo de uma árvore frondosa. Ao vê-la, levantou-se. Marina aproximou-se, e por um instante eles apenas se olharam. Obrigada por vir, disse Marina, sentando-se ao lado dele. Eu precisava te ver, respondeu Felipe. As mensagens não eram suficientes. Marina respirou fundo. Felipe, precisamos conversar sobre o que está acontecendo. Eu sei. Isso não pode continuar, não assim. Ricardo está desconfiado. Ele está observando. E se ele descobrir... Descobrir o quê, Marina? Que a gente conversa, que a gente se entende? Não fizemos nada de errado. Marina virou-se para ele. Mas a gente quer. E você sabe disso. Felipe ficou em silêncio, mas a expressão dele dizia tudo. Eu não posso continuar vivendo naquela casa fingindo que está tudo bem. Mas também não posso simplesmente sair. Ricardo não vai aceitar. Ele vai destruir tudo, e ele tem poder para isso. E o que você quer fazer? Perguntou Felipe, a voz carregada de emoção. Eu não sei, confessou Marina, os olhos marejando. Eu só sei que quando estou perto de você, eu me lembro de quem eu sou. E isso me assusta, porque eu não sei se tenho coragem de ser essa pessoa de novo. Felipe segurou a mão dela delicadamente. Marina não a retirou. Os dedos dele eram quentes, firmes, reais. Você tem coragem. Você sempre teve. Você só esqueceu. Marina deixou as lágrimas escorrerem. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de ser vista, de ser entendida. Eles ficaram ali por quase 1 hora, conversando, dividindo medos, compartilhando sonhos engavetados. Não houve beijo. Não houve declarações dramáticas. Mas houve algo mais profundo. Houve conexão. Verdadeira, assustadora, inevitável. Quando Marina voltou para casa naquela noite, a mansão estava silenciosa. Ricardo ainda não havia chegado. Ela subiu para o quarto, tomou banho e deitou-se, mas não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pensando em tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Pensando em Felipe, pensando em Ricardo, pensando em si mesma. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. E pela primeira vez em anos, ela não tinha medo, ela tinha clareza. No dia seguinte, Marina acordou determinada. Ela não podia mais continuar naquela vida. Não podia mais fingir. Mas também não podia agir impulsivamente. Ricardo era poderoso demais. Ela precisava ser estratégica. Passou a manhã fazendo pesquisas. Consultou discretamente advogados especializados em divórcio de alto patrimônio. Leu sobre direitos, partilhas, implicações legais. Descobriu que, por mais difícil que fosse, ela tinha opções. Tinha direitos. E, mais importante, tinha voz. À tarde recebeu uma ligação de Felipe. Ele parecia nervoso. Marina, precisamos conversar. Urgente, disse ele. O que aconteceu? Não posso falar por telefone. Você pode vir até a empresa? Marina sentiu um aperto no peito. Posso. Mas o que foi? Eu te conto quando você chegar. Meia hora depois, Marina estava na sede da R. Monteiro Investimentos. Felipe a esperava no jardim externo, caminhando de um lado para o outro, visivelmente agitado. O que aconteceu, Felipe? Perguntou Marina assim que se aproximou dele. Felipe respirou fundo. Ricardo me chamou para uma reunião particular hoje, de manhã. Marina sentiu o sangue gelar. E o que ele disse? Ele fez perguntas. Sobre meu trabalho. Sobre minha vida pessoal. Sobre você. Sobre mim? Ele perguntou se eu tinha tido contato com você fora do ambiente de trabalho. Se eu sabia de algum problema no casamento de vocês. Se eu havia percebido alguma mudança no comportamento de vocês. Marina sentou-se no banco, as pernas fracas. E o que você disse? Eu disse a verdade, que tive contatos pontuais, profissionais, relacionados à fundação. Que não sabia de problemas no casamento de vocês. Que não tinha nada para relatar. Ele acreditou? Felipe sentou-se ao lado dela. Não sei. Mas ele me dispensou com um sorriso, e isso me assustou mais do que se ele tivesse me confrontado. Ricardo não sorri. Ele calcula.
Marina colocou as mãos no rosto, tentando processar tudo. Ele está investigando, tenho certeza disso. O que a gente faz? Marina ergueu o rosto e olhou para Felipe. A gente não faz nada de errado, Felipe. A gente conversa. A gente se apoia. Mas a gente não está fazendo nada de errado. Mas para ele, isso não importa. O que importa é que ele está perdendo o controle. Homens como Ricardo não perdem controle sem reagir. Marina sabia que Felipe estava certo, mas ao mesmo tempo, ela não estava mais disposta a viver no medo. Ela havia passado anos se curvando às expectativas de Ricardo, se moldando para caber no mundo dele. E agora, pela primeira vez, ela estava escolhendo ela mesma, mesmo que isso custasse tudo. Felipe, eu preciso te dizer algo, disse Marina, a voz firme. Eu vou me separar. Não sei quando, não sei como, mas eu vou, porque eu não aguento mais. E não é por você, não é por ninguém. É por mim. Felipe segurou a mão dela. Eu te apoio, no que você precisar. Marina apertou a mão dele de volta, sentindo pela primeira vez em muito tempo que não estava sozinha. Mas o que eles não sabiam era que, naquele exato momento, a poucos metros dali, dentro do prédio, Ricardo assistia a tudo por uma das câmeras de segurança instaladas estrategicamente no jardim. Ele não ouvia as palavras, mas via os gestos, via a proximidade, via a intimidade, e isso era suficiente. Ricardo desligou o monitor, recostou-se na cadeira de couro e sorriu. Não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso de quem acabara de confirmar uma suspeita. E agora, podia agir. Pegou o telefone e discou um número. Alô, Ricardo Monteiro. Preciso contratar seus serviços. Quero o relatório completo. Fotos, horários, contatos. Tudo. E quero discrição absoluta. Do outro lado da linha, uma voz profissional confirmou. Considerem feito, Sr. Monteiro. Ricardo desligou e olhou pela janela do escritório, contemplando a cidade lá embaixo. Ele havia construído um império. Não deixaria que nada e ninguém ameaçasse o que era seu. Nem mesmo a própria esposa. E enquanto Marina e Felipe conversavam no jardim, alheios ao olhar vigilante que os observava, uma tempestade silenciosa começava a se formar. Uma tempestade que em breve mudaria tudo. As semanas seguintes foram marcadas por uma guerra silenciosa. Ricardo não confrontou Marina diretamente. Não precisava. Ele era um estrategista nato, um homem que entendia o valor da paciência e da informação. Enquanto coletava evidências através da equipe de investigação particular, ele mantinha uma fachada de normalidade em casa. Até intensificou sua presença. Jantares a dois, presentes inesperados, convites para eventos que antes ela frequentava sozinha. Era uma performance cuidadosamente calculada, e Marina sabia disso. Ela observava o marido com um misto de pena e aversão. Pena, porque ele realmente acreditava que poderia reconquistá-la com gestos vazios, repetindo os mesmos padrões que a afastaram durante anos. E aversão porque, por trás daquela atenção renovada, ela conseguia ver a manipulação, o desejo de controle, a necessidade de vencer. Marina, por sua vez, estava mudando. Não de forma explosiva, mas constante. Começou a frequentar novamente as aulas de yoga que havia abandonado, passou a sair sozinha para caminhar no Parque Ibirapuera, retomou leituras que ficaram esquecidas por anos. Pequenos atos de autonomia que, aos poucos, reconstruíam sua identidade. E Felipe permanecia ali, não como uma promessa de futuro, mas como um espelho. Através dele, Marina se via de forma mais clara, mais honesta. Os encontros entre os dois haviam se tornado mais raros, justamente porque ambos sabiam que estavam sendo observados. Mas as conversas por mensagem continuavam, sempre cautelosas, sempre carregadas de subentendidos. Foi numa terça-feira chuvosa que tudo começou a desmoronar. Marina estava na sala de estar, lendo, quando Ricardo chegou em casa no meio da tarde, algo incomum. Ele entrou sem fazer barulho, mas Marina sentiu a presença dele antes mesmo de vê-lo. Precisamos conversar, disse Ricardo, parado na entrada da sala. O terno impecável, mas a expressão sombria.
Marina fechou o livro e o encarou. Sobre o quê? Ricardo caminhou até a poltrona em frente a ela e sentou-se. Retirou um envelope grande do bolo interno do paletó e o colocou sobre a mesinha de centro entre eles. Sobre isso, disse ele, apontando para o envelope. Marina olhou para o envelope, mas não o tocou. O que é? Abra, ordenou Ricardo, a voz fria. Marina hesitou, mas pegou o envelope, abriu-o devagar e retirou o conteúdo. Eram fotografias. Ela e Felipe no parque. Ela e Felipe na cafeteria. Ela e Felipe no jardim da empresa. Não, havia nada comprometedor nas imagens. Nenhum beijo, nenhum abraço inadequado. Mas havia proximidade. Havia intimidade. E isso, para Ricardo, era suficiente. Marina sentiu o coração disparar, mas manteve a expressão controlada. Colocou as fotos de volta sobre a mesa e encarou o marido. E daí? Perguntou ela, a voz firme. Ricardo inclinou-se para a frente. E daí? Marina, você está sendo fotografada com outro homem. Encontros secretos, conversas longas. Você acha que isso é normal? São conversas, Ricardo, apenas conversas, com um funcionário seu que por acaso já foi aluno meu em um curso que dei anos atrás. Não há nada de errado nisso. Não há nada de errado? Ricardo riu, mas era um riso sem humor. Você está se encontrando às escondidas com um homem mais jovem. Está mentindo para mim sobre seus horários. Está mudando seu comportamento. E você acha que não há nada de errado? Eu não menti. Eu simplesmente não achei necessário te contar cada detalhe da minha rotina. Algo que, aliás, você nunca fez comigo. Ricardo bateu a mão na mesa, fazendo as fotos saltarem. Não inverta a situação, Marina. Você é minha esposa, tem obrigações, tem uma imagem a zelar. Marina levantou-se, a raiva finalmente transbordando. Imagem. É isso que você se preocupa? Com a imagem, não com o fato de que nosso casamento está morto há anos, de que você me trata como um objeto decorativo, de que a gente não tem uma conversa de verdade há quanto tempo, Ricardo? Anos, anos de silêncio, de abandono emocional. E agora você tem a audácia de me confrontar porque eu conversei com alguém que me trata como ser humano? Ricardo levantou-se também, a mandíbula tensa. Eu te dei tudo. Tudo que você tem é por minha causa. Essa casa, essas roupas, esse estilo de vida. E você me paga com traição. Traição? Marina deu um passo à frente, os olhos ardendo. Eu não te traí, mas você traiu. Traiu a confiança. Traiu a cumplicidade, traiu o compromisso de construir uma vida juntos. Você me deixou sozinha dentro do nosso próprio casamento, Ricardo. E agora quer me culpar porque eu busquei conexão em outro lugar? Ricardo respirava pesadamente, o rosto vermelho. Você vai terminar isso. Seja lá o que for que está acontecendo com esse Felipe, você vai terminar. Agora. Não, disse Marina, a voz baixa, mas firme. Como é? Eu disse não. Não vou terminar nada, porque não há nada para terminar. E mesmo que houvesse, não seria você a decidir isso. Ricardo deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela. Você está desafiando a pessoa errada, Marina. Eu posso destruir a vida desse rapaz com um telefonema. Posso arruinar a carreira dele. E posso fazer você se arrepender de cada palavra que disse aqui hoje. Marina não recuou. Então faça. Destrua. Arruine. Mas eu não vou mais viver com medo de você, Ricardo. Acabou. Ela deu as costas e começou a subir as escadas. Ricardo gritou atrás dela. Você não vai a lugar nenhum. Marina parou no meio das escadas e virou-se. Vou sim, e quando eu decidir, vou para bem longe. Subiu o restante das escadas e se trancou no quarto. Apenas quando a porta se fechou atrás dela, permitiu-se tremer. As pernas falharam e ela sentou-se na beira da cama, respirando com dificuldade. Havia cruzado a linha. Não havia mais volta. Pegou o celular e, com os dedos trêmulos, enviou uma mensagem para Felipe. Ele sabe. Temos que parar. A resposta veio quase imediatamente. Está bem. Mas você está bem? Marina olhou para a pergunta e sentiu os olhos arderem. Não, mas vou ficar. Nos dias seguintes, Marina evitou Ricardo tanto quanto possível. Eles dividiam a mesma casa,
mas viviam em mundos separados. Ele saía cedo e voltava tarde. Ela se mantinha ocupada com a fundação e com atividades fora de casa. Quando se cruzavam, a conversa era fria, protocolar, tensa. Clarice observava tudo com preocupação crescente. Ela já vira muitos conflitos naquela casa ao longo dos anos, mas nunca algo tão intenso. E, diferentemente das outras vezes, Marina não estava se curvando. Estava resistindo. E isso deixava Clarice ao mesmo tempo orgulhosa e apreensiva. Foi numa manhã de sábado que Clarice tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela estava organizando a biblioteca quando encontrou uma carta. Não estava escondida, mas também não estava em lugar óbvio. Estava entre as páginas de um livro que Marina havia deixado sobre a escrivaninha. Clarice não pretendia ler, mas ao pegar o livro, a carta caiu no chão, e ao apanhá-la, viu para quem era endereçada. Felipe. Clarice hesitou. Sabia que não deveria ler, mas também sabia que aquela carta, nas mãos erradas, poderia ser devastadora. Respirou fundo e abriu. A carta era manuscrita, em letra delicada e trêmula. Felipe, quando você ler isso, já teremos tomado nossas decisões. Não sei o que o futuro reserva para nós. Não sei se há um nós. Mas sei que preciso te encontrar uma última vez. Não por desejo, não por fantasia, mas por necessidade. Preciso saber se o que sinto é real ou apenas o reflexo de uma carência profunda. Preciso olhar nos seus olhos longe de tudo e entender se ainda sou capaz de sentir algo verdadeiro. Marquei um lugar, longe, neutro, onde ninguém nos conheça. Sexta-feira, 20h. Estarei lá. Se você aparecer, saberei que não estou sozinha nessa loucura. Se não aparecer, entenderei. E seguirei em frente do jeito que puder. Marina. Clarice terminou de ler e fechou os olhos. Aquilo era mais grave do que ela imaginava. Não era apenas atração. Era desespero. Era uma tentativa de se agarrar a algo real em meio ao vazio. Ela dobrou a carta cuidadosamente e a guardou no bolso do avental. Não a colocou de volta no livro. Precisava pensar. Precisava decidir o que fazer. Durante todo o dia, Clarice carregou aquela carta como um peso. Ela sabia que o certo seria devolvê-la a Marina, ou talvez destruí-la, mas também sabia que Ricardo, se descobrisse, usaria aquilo como arma. E Marina, apesar de tudo, não merecia ser destruída por buscar um pouco de humanidade. À noite, quando a casa estava silenciosa, Clarice tomou sua decisão. Ela não entregaria a carta a Ricardo, mas também não a devolveria a Marina. Faria uma cópia apenas como garantia e guardaria a original consigo. Era sua forma de proteger aquela mulher que ela aprendera a respeitar ao longo dos anos. E foi exatamente isso que ela fez. Enquanto isso, Felipe vivia seus próprios dilemas. Desde a mensagem de Marina dizendo que precisavam parar, ele não havia tentado contato. Respeitou o pedido dela, mesmo que isso o corroesse por dentro. Mas no fundo sabia que era o certo. Marina estava casada. Tinha uma vida. E ele, por mais que sentisse uma conexão profunda com ela, não tinha o direito de complicá-la ainda mais. Mas foi numa quinta-feira, véspera da data marcada na carta que ele ainda não sabia que existia, que algo mudou. Felipe estava em sua mesa no escritório quando um mensageiro particular entregou um envelope para ele. Não havia remetente, apenas seu nome. Intrigado, abriu. Dentro havia a carta de Marina. Felipe leu uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O coração disparado. Ela queria vê-lo. Não por impulso, mas por necessidade. Ela precisava de respostas. E ele também. Mas, ao mesmo tempo, sabia dos riscos. Sabia que Ricardo estava de olho. Sabia que aquilo poderia acabar com a carreira dele. E pior, poderia destruir Marina. Passou a noite inteira sem dormir, pesando prós e contras. Pensou em não ir. Pensou em ligar para Marina e explicar que era melhor assim. Mas toda vez que chegava perto de desistir, lembrava-se do olhar dela, do sorriso tímido, da vulnerabilidade honesta. E não conseguia. Na sexta-feira, Felipe trabalhou mecanicamente o dia inteiro. Quando o horário chegou perto das 20h,
Ele ainda não havia decidido. Ficou parado no estacionamento do prédio, olhando para o relógio do carro. 8h05, 8h10, 8h15. Finalmente, ligou o motor. Não ia. Era loucura. Era irresponsável. Era perigoso. Mas antes que pudesse sair do estacionamento, seu celular vibrou. Era uma mensagem de número desconhecido. Se você gosta dela de verdade, vá. Ela precisa saber que ainda há bondade no mundo. Felipe franziu a testa. Quem era, como aquela pessoa sabia, mas não importava. Aquela mensagem foi a decisão que ele não conseguia tomar sozinho. Digitou o endereço que estava na carta no GPS e saiu em disparada. Marina estava no pequeno café na Vila Madalena há quase 40 minutos. Havia escolhido aquele lugar porque era discreto, frequentado por artistas e boêmios, longe do circuito da elite paulistana. Ela vestia roupas simples, sem joias, sem maquiagem elaborada. Queria ser apenas Marina, não a esposa do empresário. Já eram quase 9 horas. Ela sabia. Ele não viria. E estava tudo bem. Pelo menos era o que repetia para si mesma. Pediu a conta, pegou a bolsa e levantou-se. Foi quando a porta do café se abriu. Felipe entrou ofegante, os cabelos bagunçados, a camisa amassada. Procurou com os olhos e a encontrou. Os dois ficaram parados, um olhando para o outro, o tempo suspenso. Desculpa o atraso, disse Felipe, aproximando-se. Eu quase não vim. Eu achei que você não viria, respondeu Marina, a voz embargada. Eu também. Eles se sentaram, pediram café e, finalmente, conversaram. De verdade, sem medo, sem câmeras, sem vigilância. Marina contou sobre os anos de casamento vazio, sobre como havia se perdido tentando ser a esposa perfeita, sobre como o curso de autoconhecimento foi sua última tentativa de se reencontrar antes de desistir completamente. Felipe contou sobre suas próprias lutas, sobre a pressão de ser bem-sucedido, sobre como as aulas dela o ajudaram a enxergar que sucesso sem autenticidade era prisão disfarçada de conquista. Horas se passaram. O café estava quase vazio, mas eles continuavam ali dividindo histórias, medos, esperanças. Marina, eu preciso te dizer algo, disse Felipe finalmente. Eu não vim aqui esperando nada. Não vim aqui para te tirar do seu casamento ou para criar um romance clandestino. Vim porque você pediu. Porque eu respeito você demais para te deixar sozinha quando você pediu para não estar. Marina sentiu as lágrimas escorrerem. Eu não sei o que eu esperava dessa noite. Não sei o que eu esperava sentir. Mas agora eu sei uma coisa. O que eu sinto por você é real. Não é carência. Não é fuga. É reconhecimento. É conexão. E isso me assusta porque eu não sei o que fazer com isso. Felipe segurou a mão dela sobre a mesa. Você não precisa saber agora. Você só precisa saber que não está sozinha. E que seja qual for sua decisão, eu vou respeitar. Marina apertou a mão dele e, pela primeira vez, em muito tempo sentiu-se em casa. Não em um lugar físico, mas em uma presença. E aquilo era suficiente. Eles se despediram perto da meia-noite, sem beijos, sem promessas, mas com a certeza de que algo havia mudado. Marina voltou para casa transformada, não mais dividida, não mais confusa, firme. Ela sabia o que precisava fazer. Quando entrou na mansão, Ricardo estava na sala, esperando. Ele levantou-se ao vê-la. Onde você estava? Perguntou ele, a voz controlada, mas tensa. Fora, respondeu Marina, encarando-o sem medo. Com quem? Isso não importa mais. Ricardo deu um passo à frente. Importa sim. Você é minha esposa. Marina respirou fundo. Não por muito tempo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo piscou, processando as palavras. Quando entendeu, o rosto dele endureceu. Você não vai fazer isso. Vou. E já tomei minha decisão. Ricardo riu, mas era um riso amargo. Você acha que é tão simples, que pode simplesmente sair? Eu vou lutar, vou usar todos os recursos que tenho, e você vai perder. Tudo. Marina caminhou até a escada,
Mas antes de subir, virou-se uma última vez. Eu já perdi tudo, Ricardo. Perdi anos da minha vida tentando ser quem você queria. Agora, vou recuperar o que restou. E você não pode impedir. E subiu, deixando Ricardo sozinho pela primeira vez, sem palavras. Naquela noite, enquanto São Paulo respirava lá fora, com seus milhões de histórias entrelaçadas, 3 pessoas tomavam decisões que mudariam tudo. Marina decidida a recomeçar, Felipe determinado a apoiá-la e Ricardo calculando seu próximo movimento. Porque homens como ele não perdiam sem lutar. E a guerra estava apenas começando. Os dias que se seguiram àquela noite foram de uma tensão sufocante. Marina não voltou atrás na decisão, mas também não precipitou nada. Consultou advogados especializados em direito de família, organizou documentos, levantou informações sobre seus direitos. Tudo de forma discreta, metodicamente, como quem prepara uma fuga planejada de uma prisão dourada. Ricardo, por sua vez, não estava parado. Ele intensificou a vigilância, expandiu a investigação e, pela primeira vez em anos, começou a sentir algo que não estava acostumado a sentir: medo. Não medo de perder Marina como pessoa, mas medo de perder o controle. Medo de que a narrativa que ele havia construído tão cuidadosamente ao longo dos anos pudesse desmoronar. Medo de que as pessoas começassem a vê-lo não como o empresário brilhante, mas como o marido incapaz de manter a própria esposa. E isso, para um homem como Ricardo Monteiro, era inaceitável. Numa manhã de segunda-feira, Ricardo convocou uma reunião particular com sua equipe jurídica. Foram horas discutindo estratégias, brechas contratuais, formas de proteger o patrimônio em caso de divórcio. Os advogados eram claros. Marina tinha direitos, muitos direitos. A lei brasileira favorecia a divisão de bens, especialmente em casamentos longos. E se ela conseguisse provar negligência emocional, abandono afetivo, poderia até pleitear valores adicionais. Ricardo ouviu tudo com a mandíbula tensa. Ele havia construído um império, mas descobriu que aquele império estava vulnerável de formas que jamais imaginou. Enquanto isso, Marina começou a dar pequenos passos rumo à independência. Abriu uma conta bancária em seu próprio nome, algo que nunca havia feito. Começou a transferir valores da conta conjunta que tinha direito, não grandes quantias, mas o suficiente para garantir que não ficaria desamparada. Consultou terapeutas especializados em mulheres em processo de separação e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava construindo algo que era dela. Não herdado, não dado, não controlado, dela. Felipe, respeitando o pedido de Marina, manteve distância. Eles não se falavam, não se viam, mas ele sabia que ela estava em processo de mudança e torcia em silêncio para que ela encontrasse a força necessária. Mas foi numa quarta-feira que tudo desandou de forma inesperada. Marina estava na fundação, revisando os relatórios do projeto social que apoiava crianças em situação de vulnerabilidade, quando recebeu uma ligação de Clarice. A voz da assistente estava trêmula, nervosa. Dona Marina, a senhora precisa voltar para casa. Agora. O que aconteceu, Clarice? O senhor Ricardo. Ele demitiu todo mundo. A cozinheira, o jardineiro, os seguranças, todo mundo. E disse que eu também estou dispensada. Marina sentiu o sangue gelar. Como assim? Ele não pode fazer isso sem me consultar. Ele pode, Dona Marina. A casa está no nome dele. Os funcionários foram contratados por ele. Ele tem autoridade legal. E ele está fazendo isso, agora. Marina desligou e saiu correndo. Entrou no carro e dirigiu em alta velocidade até a mansão no Jardim Europa. Quando chegou, encontrou uma cena surreal. As malas dos funcionários estavam no jardim. Eles esperavam os táxis que Ricardo havia chamado, todos com expressões de choque e tristeza. Clarice estava entre eles, os olhos vermelhos. Clarice, o que está acontecendo? Perguntou Marina, correndo até ela. O senhor Ricardo disse que está reestruturando a equipe da casa, que não precisa mais de tanta gente. Mas todos sabemos que isso é sobre você, Dona Marina. Ele está isolando a senhora. Marina virou-se e entrou na casa como um furacão.
Encontrou Ricardo no escritório, sentado atrás da mesa, digitando no computador com a tranquilidade de quem acabara de tomar uma decisão banal. "Ricardo, o que você fez?" gritou Marina, batendo a porta atrás de si. Ricardo levantou os olhos, sereno. "Reorganizei a casa. Não precisamos de tantos funcionários. É desperdício." "Desperdício? Você demitiu pessoas que trabalham conosco há anos. Pessoas que dependem desses empregos. E fez isso sem me consultar." "Eu não preciso te consultar, Marina. Esta casa é minha, e eu decido quem trabalha aqui." Marina deu um passo à frente, os punhos cerrados. "Você está tentando me isolar. Está tirando as pessoas que me apoiam. Mas isso não vai funcionar, Ricardo. Eu não vou desistir." Ricardo levantou-se, contornou a mesa e parou diante dela. "Você quer sair? Então saia. Mas saia sozinha, sem nada. Porque eu vou lutar por cada centavo, cada objeto, cada propriedade. E você vai ver quem realmente tem poder aqui." Marina o encarou, a respiração acelerada. "Você acha que poder é isso? Demitir pessoas inocentes para me atingir? Isso não é poder, Ricardo, é covardia." Ricardo deu um sorriso frio. "Chame do que quiser. Mas você escolheu esse caminho. Agora aguente as consequências." Marina saiu do escritório tremendo de raiva e impotência. Correu até o jardim, mas os funcionários já haviam ido embora. Todos, exceto Clarice, que ainda estava ali, esperando o último táxi. "Clarice, eu sinto muito", disse Marina, abraçando a assistente. "Não precisa se desculpar, dona Marina, eu sabia que isso poderia acontecer. Só espero que a senhora fique bem." Marina segurou as mãos de Clarice. "Você vai ficar bem? Precisa de algo?" Clarice sorriu mesmo com os olhos marejados. "Vou ficar sim. Mas a senhora, dona Marina, precisa ser forte. Ele vai apertar cada vez mais. E a senhora não pode ceder." "Não vou ceder. Eu sei. E por isso preciso te dar algo." Clarice abriu a bolsa e retirou um envelope. Era a cópia da carta que Marina havia escrito para Felipe. Marina pegou o envelope confusa. "Eu encontrei essa carta na biblioteca", explicou Clarice. "Fiz uma cópia e guardei a original. Achei que podia ser importante. Mas agora acho que a senhora deveria ter ela de volta. Toda ela. Para decidir o que fazer." Clarice entregou também a carta original. Marina olhou para as duas, atônita. "Você leu?" "Li", confessou Clarice, baixando os olhos. "Desculpe, mas precisava saber o que estava acontecendo. Precisava decidir se devia proteger a senhora ou não. E decidi que sim, sempre." Marina abraçou Clarice com força, as lágrimas escorrendo. "Obrigada. Por tudo." O táxi buzinou. Clarice se afastou, limpou o rosto e sorriu uma última vez antes de entrar no carro. Marina ficou parada no jardim sozinha, segurando as cartas, sentindo o peso daquele momento. Ela voltou para dentro da casa, que agora parecia maior e mais vazia do que nunca. Subiu para o quarto, trancou a porta e sentou-se na cama. Abriu as cartas e as leu novamente. Depois, pegou o celular e, pela primeira vez em semanas, enviou uma mensagem para Felipe. "Precisamos conversar. Pessoalmente, é urgente." A resposta veio minutos depois. "Quando e onde?" Marina pensou por um instante. Precisava ser um lugar seguro. Um lugar onde Ricardo não pudesse alcançá-la. Lembrou-se de uma amiga de infância, Júlia, que morava em um apartamento pequeno no bairro de Pinheiros. Elas haviam se distanciado ao longo dos anos, mas Marina sabia que podia confiar nela. Ligou para Júlia, explicou a situação de forma resumida e pediu abrigo por algumas horas. Júlia, sem hesitar, concordou. Marina combinou de encontrar Felipe no apartamento de Júlia no dia seguinte à tarde. Sabia que estava arriscando tudo, mas não via outra saída. Precisava de ajuda. Precisava de alguém que a visse, que a entendesse, que a apoiasse. Na manhã seguinte, Marina acordou cedo. Arrumou uma mala pequena com roupas essenciais e alguns documentos importantes. Quando Ricardo saiu para o escritório, ela pegou o carro e foi direto para o apartamento de Júlia. Júlia a recebeu com um abraço apertado. As duas não se viam havia quase 3 anos, mas a conexão continuava ali. "Marina,
O que está acontecendo? Perguntou Júlia, levando a amiga para a sala modesta, mas aconchegante. Marina contou tudo. O casamento vazio, o encontro com Felipe, as fotos, as ameaças de Ricardo, a demissão dos funcionários. Júlia ouviu tudo em silêncio, segurando a mão da amiga. Você tem todo o direito de ser feliz, Marina. E se esse homem não te faz feliz, você tem que sair. Não importa quanto ele lute, você vai conseguir. Marina sentiu, mas a insegurança era visível. E se eu não conseguir, Júlia? E se ele destruir tudo? E se eu acabar sem nada? Júlia apertou a mão dela. Então você recomeça. Do zero. Mas pelo menos livre. E você não está sozinha. Eu estou aqui. E outras pessoas também estarão. Algumas horas depois, Felipe chegou. Júlia os deixou sozinhos na sala e foi para o quarto, dando-lhes privacidade. Marina e Felipe sentaram-se no sofá, um de frente para o outro. Ela contou sobre a demissão dos funcionários, sobre a ameaça de Ricardo, sobre o medo que sentia, mas também sobre a determinação que crescia dentro dela. Felipe ouviu tudo em silêncio, e quando ela terminou, ele segurou as mãos dela. Marina, eu preciso te dizer algo, e talvez você não goste de ouvir, mas preciso ser honesto. Marina olhou para ele apreensiva. O quê? Eu vou sair da empresa. Marina arregalou os olhos. O quê? Não. Você não pode fazer isso por minha causa. Você trabalhou tanto para chegar onde está. Não é só por você. É por mim também. Eu não consigo mais trabalhar para um homem que eu vejo te destruindo. Toda vez que eu entro naquele prédio, eu sinto que estou sendo cúmplice de algo errado. E eu não posso mais. Não vou mais. Marina sentiu as lágrimas escorrerem. Felipe, você não precisa fazer isso. Preciso. Porque se eu ficar ali, eu vou estar traindo tudo o que aprendi naquelas aulas suas, sobre autenticidade, sobre viver de acordo com os próprios valores, e meus valores não me permitem ficar. Marina abraçou-o e, pela primeira vez, permitiu-se desabar. Chorou tudo que havia segurado durante semanas. Chorou o casamento que nunca foi o que ela esperava. Chorou os anos perdidos. Chorou o medo do futuro. E Felipe apenas a segurou em silêncio, oferecendo a única coisa que podia: presença. Quando as lágrimas cessaram, Marina se afastou levemente e olhou para Felipe. O que a gente faz agora? Agora você toma as decisões que precisa tomar. E eu te apoio, de longe ou de perto, como você preferir. Mas você não está sozinha. Marina assentiu. Eu vou me separar. Oficialmente, vou entrar com o pedido de divórcio. E vou lutar pelos meus direitos. Não por dinheiro, mas por dignidade. E eu vou te apoiar, repetiu Felipe. Eles ficaram ali por mais algumas horas, conversando, planejando, dividindo medos e esperanças. E, quando Felipe foi embora, Marina sentiu-se diferente, mais forte, mais inteira. Mas o que ela não sabia era que Ricardo, naquele exato momento, estava fechando o cerco. Ele havia descoberto onde Marina estava, havia rastreado o carro dela. E agora, sentado em seu escritório, ele digitava um e-mail para seus advogados com uma única instrução: preparar uma ação judicial alegando abandono do lar e comportamento inadequado. Ele anexou as fotos de Marina com Felipe. E, embora as imagens não provassem infidelidade, ele sabia que no tribunal da opinião pública e nas mãos de advogados habilidosos, elas poderiam ser interpretadas de formas devastadoras. Ricardo sorriu enquanto enviava o e-mail. Ele não estava preocupado. Ele tinha recursos, tinha influência, tinha poder, e ia usar tudo isso para garantir que Marina aprendesse uma lição que jamais esqueceria. Ninguém desafiava Ricardo Monteiro impunemente. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, Felipe chegou em casa e, sem pensar muito, sentou-se diante do computador. Abriu um documento em branco e começou a escrever. Não era apenas uma carta de demissão. Era uma declaração, uma explicação sincera, direta e corajosa sobre por que ele não podia mais trabalhar em um ambiente que tolerava comportamentos destrutivos, que valorizava o poder sobre a humanidade, que via pessoas como peças em um tabuleiro. Escreveu durante horas, revisou
refinou, e quando terminou, leu uma última vez. Estava decidido. Enviaria aquilo na manhã seguinte, e junto com a carta de demissão, anexaria uma nota pessoal a Ricardo. Não para se desculpar, mas para dizer a verdade, para dizer que Marina não havia sido abandonada por outro homem. Ela havia sido abandonada por ele, Ricardo, muito antes de qualquer outro entrar na história. E enquanto a noite caía sobre São Paulo, 3 pessoas se preparavam para o que viria a seguir. Marina, determinada a reconstruir sua vida. Felipe, pronto para arcar com as consequências de suas escolhas. E Ricardo, calculando seu próximo golpe. A tempestade estava chegando e ninguém sairia ileso. Mas às vezes, para renascer, é preciso primeiro queimar tudo. E Marina estava pronta para o fogo, porque ela já havia perdido demais para ter medo de perder o que nunca foi verdadeiramente seu. E pela primeira vez em anos, ela não queria mais ser salva. Ela queria se salvar, e isso fazia toda a diferença. Na manhã seguinte, Marina acordou no sofá de Júlia com uma clareza que há muito não sentia. Tomou café, agradeceu à amiga pela hospitalidade e disse que voltaria para casa. Júlia se preocupou, mas Marina a tranquilizou. Eu preciso enfrentá-lo. Não posso fugir para sempre, e ele precisa entender que eu não vou desistir. Júlia abraçou a amiga. Qualquer coisa me liga, a qualquer hora. Marina assentiu, entrou no carro e voltou para a mansão. Quando chegou, Ricardo estava na sala esperando. Ele não disse nada quando ela entrou. Apenas a observou com um olhar que misturava raiva e algo que Marina não conseguiu identificar. Talvez fosse desespero disfarçado de controle. Precisamos conversar, disse Marina, deixando a bolsa sobre o aparador. Ricardo cruzou os braços. Estou ouvindo, eu quero o divórcio. E vou entrar com o pedido oficialmente. Podemos fazer isso de forma civilizada ou podemos fazer isso de forma conflituosa. Mas vai acontecer. De um jeito ou de outro. Ricardo deu um passo à frente. Você acha que é tão simples? Que pode simplesmente decidir isso sozinha? Posso. E estou decidindo. A escolha agora é sua. Facilitar ou dificultar? Ricardo riu, mas era um riso amargo. Você não sabe com quem está mexendo, Marina. Sei sim. Estou mexendo com um homem que confunde controle com amor, e eu cansei disso. Ricardo abriu a boca para responder, mas foi interrompido pelo som do celular dele tocando. Atendeu, irritado. Escutou por alguns segundos, o rosto ficando cada vez mais tenso. Desligou e olhou para Marina com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Era quase vulnerabilidade. O que foi? Perguntou ela. Seu amiguinho acabou de pedir demissão. E enviou uma carta para toda a diretoria explicando os motivos. Marina sentiu o coração acelerar. O que ele disse? Ricardo jogou o celular sobre a mesa com força. Leia você mesma. Marina pegou o celular e abriu o e-mail. Leu a carta de Felipe. Cada palavra era carregada de verdade, de coragem, de integridade. Ele não a mencionava diretamente, mas falava sobre ambientes tóxicos, sobre liderança baseada em medo, sobre a importância de viver de acordo com os próprios valores. E ao final, em uma nota pessoal a Ricardo, ele dizia: sua esposa não foi abandonada por mim. Ela foi abandonada por você, muito antes de eu entrar na história dela. Marina terminou de ler e devolveu o celular. Ele está certo. Ricardo virou-se para ela, os olhos injetados de raiva. Você destruiu tudo, minha reputação, minha empresa, meu casamento. Marina deu um passo à frente. Eu não destruí nada, Ricardo. Você destruiu, com anos de negligência, com anos de controle, com anos de me tratar como objeto. Eu só estou pegando os cacos do que sobrou e tentando reconstruir. E se isso te incomoda, o problema é seu, não meu. Ela virou-se e subiu as escadas, deixando Ricardo sozinho pela primeira vez, sem argumentos, sem estratégias, sem controle. E para um homem como ele, isso era pior do que qualquer perda financeira. Era a perda do poder. E ele não sabia como lidar com isso. Marina trancou-se no quarto e pegou o celular. Enviou uma mensagem para Felipe. Obrigada. Por tudo. A resposta veio minutos depois. Não precisa agradecer. Eu fiz o que era certo. E você também vai fazer.
Marina sorriu pela primeira vez em dias. Sim, ela ia fazer. E não havia mais volta. A decisão estava tomada. E agora era só seguir em frente. Mesmo que o caminho fosse incerto. Mesmo que o preço fosse alto. Porque pela primeira vez em muito tempo, ela não estava pagando por uma mentira. Estava investindo em uma verdade. E isso valia tudo. As semanas que se seguiram foram de uma intensidade emocional que Marina nunca imaginou ser capaz de suportar. O processo de divórcio foi iniciado oficialmente. Os advogados de ambos os lados começaram a batalha legal que todos sabiam que seria longa e desgastante. Ricardo, como previsto, usou todos os recursos ao seu alcance. Tentou congelar contas conjuntas, questionou cada direito de Marina, mobilizou sua rede de contatos para dificultar o processo. Mas Marina não recuou. Pela primeira vez na vida, ela estava lutando por si mesma. E descobriu que era mais forte do que jamais imaginou. A notícia da separação vazou para a imprensa como era inevitável. Os jornais especializados em economia e sociedade começaram a especular sobre os motivos. Alguns culpavam Marina, outros questionavam Ricardo. A elite paulistana sussurrava nos eventos, nas festas, nos clubes exclusivos. Marina tornou-se assunto. E embora isso fosse desconfortável, ela descobriu que a opinião alheia já não a atingia como antes. Ela havia passado anos vivendo para as aparências. Agora estava vivendo para si mesma. E isso mudava tudo. Felipe, após pedir demissão, encontrou rapidamente uma posição em uma consultoria menor, mas muito mais alinhada com seus valores. O salário era menor, o escritório era mais modesto, mas ele dormia em paz. E essa paz valia mais do que qualquer status corporativo. Ele e Marina mantinham contato, mas de forma discreta. Ambos sabiam que qualquer aproximação pública poderia ser usada contra ela no processo. Então esperaram, com paciência, com respeito, com a certeza de que, se fosse para ser, seria no tempo certo. Clarice, a antiga assistente, encontrou trabalho em outra família, mas mantinha contato frequente com Marina. Tornou-se confidente, amiga, apoio nos momentos mais difíceis. E Marina descobriu que as relações mais verdadeiras eram aquelas construídas na horizontalidade, não na hierarquia. Foi numa tarde chuvosa de agosto, 4 meses após o início do processo de divórcio, que tudo começou a se resolver. Os advogados de ambos os lados chegaram a um acordo. Marina não levaria metade do patrimônio, como teria direito, mas uma parte justa que lhe permitiria recomeçar com dignidade. Ricardo manteria a empresa, a mansão, a maior parte dos investimentos. Mas teria que pagar uma indenização por danos morais, algo que ele relutou, mas que os advogados insistiram ser necessário para fechar o acordo. Quando Marina assinou os papéis no escritório de advocacia, sentiu um misto de alívio e tristeza. Alívio por finalmente estar livre. Tristeza pelo tempo perdido, pelos anos que não voltariam, pela mulher que ela poderia ter sido se tivesse tido coragem antes. Mas não havia espaço para arrependimento, apenas para recomeço. Ela saiu do escritório sob a chuva fina, sem guarda-chuva, sem pressa. Deixou as gotas molharem seu rosto, misturando-se às lágrimas que escorriam silenciosamente. Não eram lágrimas de dor, eram de libertação. Entrou no carro que agora era oficialmente dela, um dos bens que havia ficado na divisão, e dirigiu sem destino certo. Acabou parando em frente ao Parque Ibirapuera. Estacionou, saiu do carro e caminhou até um dos lagos. Sentou-se em um banco e ficou ali observando a chuva cair sobre a água, criando círculos concêntricos que se expandiam e desapareciam. Foi ali que Felipe a encontrou. Ele não sabia que ela estaria ali. Também havia ido ao parque para pensar, para caminhar, para processar seus próprios sentimentos. Mas ao vê-la sentada naquele banco, sozinha, molhada pela chuva, algo dentro dele se moveu. Aproximou-se devagar, sem querer assustá-la. Marina, chamou suavemente. Ela virou-se e, ao vê-lo, sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Felipe, o que você está fazendo aqui? Podia te perguntar o mesmo, disse ele, sentando-se ao lado dela.
Assinei os papéis hoje. Oficialmente divorciada. Felipe assentiu respeitoso. E como você está? Marina pensou por um momento antes de responder. Livre. Assustada. Mais livre. Liberdade assusta mesmo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo a chuva. Então Marina virou-se para ele. Felipe, eu preciso te agradecer. Por tudo. Por me lembrar de quem eu era. Por ter coragem quando eu não tinha. Por ter sido honesto quando todo mundo ao meu redor mentia. Felipe segurou a mão dela. Você teria encontrado esse caminho de qualquer forma, Marina. Eu só estava lá quando você precisou. Não. Você foi mais do que isso. Você foi o espelho que eu precisava para me ver de novo. Felipe sorriu. E você foi a professora que me ensinou que viver com autenticidade não é fácil, mas é a única forma de viver de verdade. Marina apertou a mão dele. E agora? O que a gente faz? Felipe respirou fundo. Agora a gente vive, sem pressa, sem pressão. Só vive. Marina assentiu. Gostei dessa ideia. Eles ficaram ali até a chuva passar. E quando o sol começou a aparecer timidamente entre as nuvens, levantaram-se e caminharam juntos lado a lado, sem segurar as mãos, sem grandes gestos românticos. Apenas dois seres humanos que haviam se encontrado no meio do caos e que agora caminhavam rumo ao desconhecido, mas juntos. Nos meses seguintes, Marina reconstruiu sua vida de forma consciente e intencional. Alugou um apartamento pequeno, mas cheio de luz na Vila Madalena. Retomou as gravações de cursos online, desta vez com muito mais profundidade e vulnerabilidade. Falou sobre sua própria jornada, sobre o processo de se perder e se reencontrar, sobre a coragem de recomeçar. Os cursos fizeram sucesso, não apenas porque o conteúdo era bom, mas porque era verdadeiro. E as pessoas sentiam isso. Felipe e Marina começaram a se ver com mais frequência. Jantares simples, caminhadas no parque, conversas longas sobre tudo e sobre nada. Não houve pressa em rotular o que era aquilo. Não era namoro no sentido tradicional. Era conexão, era parceria, era respeito. E isso era mais do que suficiente. Ricardo, por sua vez, teve que lidar com algo que nunca havia enfrentado: a solidão de suas próprias escolhas. A empresa continuava crescendo, os lucros aumentando, os negócios se expandindo. Mas a casa estava vazia. Os funcionários novos não tinham a lealdade dos antigos. Os eventos sociais, aos quais comparecia, pareciam superficiais. E pela primeira vez na vida, ele se perguntou se havia valido a pena. Todo aquele poder, todo aquele controle, toda aquela riqueza. Para quê? Para voltar para uma casa vazia? Para dormir sozinho em uma cama enorme? Para perceber tarde demais que havia confundido conquista com felicidade? Ele tentou algumas vezes entrar em contato com Marina, mensagens educadas, convites para conversarem, mas ela nunca respondeu, não por raiva, mas porque sabia que não havia mais nada a ser dito. Aquele capítulo estava encerrado, e reabri-lo seria retroceder. Clarice, que mantinha contato com Marina, em um encontro casual em uma cafeteria, contou que Ricardo havia procurado por ela, perguntando como Marina estava, se ela era feliz. Clarice respondeu com sinceridade: ela está recomeçando. E está bem, melhor do que esteve em anos. Ricardo ouviu em silêncio e apenas assentiu. Não havia o que dizer. Ele havia perdido, não a batalha legal, mas a batalha que realmente importava. Havia perdido a oportunidade de ser amado de verdade, e isso não tinha preço que pudesse comprar de volta. Passou a investir mais tempo em reflexão. Começou terapia, algo que jamais imaginou fazer. Reconheceu aos poucos os padrões destrutivos que havia perpetuado durante toda a vida. O controle, a incapacidade de se conectar emocionalmente, a confusão entre poder e afeto. Foram sessões difíceis, dolorosas, mas necessárias. Ele não fazia aquilo para reconquistar Marina. Fazia por si mesmo, porque percebeu que se não mudasse, morreria rico, poderoso e completamente sozinho. Um ano após a assinatura do divórcio,
Marina estava em seu apartamento preparando uma aula online quando recebeu uma mensagem inesperada. Era de Ricardo. Marina, sei que você não me deve nada, nem tempo, nem atenção, nem perdão. Mas preciso te dizer algo. Eu estava errado. Em tudo. Você... Não foi o problema, eu fui. E demorei 1 ano para ter coragem de admitir isso. Não estou pedindo para voltarmos. Sei que isso não vai acontecer. Mas preciso que você saiba que reconheço o quanto te machuquei. E sinto muito. De verdade. Espero que você seja feliz. Você merece. Marina leu a mensagem 3 vezes. Não havia raiva, nem alegria, apenas uma aceitação tranquila. Ela pensou em responder, mas decidiu que não era necessário. Ricardo estava fazendo sua própria jornada. E ela, a dela. E estava tudo bem assim. Guardou o celular e voltou para a preparação da aula. Mas antes olhou pela janela do apartamento. O sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Era bonito. E ela estava ali para ver. Presente. Viva. Inteira. Naquela noite, Marina e Felipe se encontraram para jantar em um pequeno restaurante italiano no bairro. Conversaram sobre trabalho, sobre planos futuros, sobre livros que estavam lendo. Riram de piadas internas, dividiram uma garrafa de vinho, ficaram até o restaurante fechar. Quando saíram, já era tarde. Felipe ofereceu carona, mas Marina preferiu caminhar. Ele insistiu em acompanhá-la. Andaram pelas ruas da Vila Madalena, conversando sobre tudo e sobre nada, até chegarem ao prédio dela. Antes de entrar, Marina virou-se para Felipe. Obrigada por existir. Felipe sorriu. Obrigada por me lembrar de por que existo. Eles se abraçaram. Um abraço longo, apertado, cheio de tudo que não precisava ser dito. Quando se soltaram, Marina entrou no prédio e Felipe ficou ali observando até ela desaparecer de vista. Depois caminhou de volta para casa, as mãos nos bolsos, o coração leve. Marina subiu até seu apartamento, tomou banho, vestiu o pijama e deitou-se na cama. Pegou o diário que havia começado a escrever meses atrás e abriu em uma página em branco. Escreveu: Hoje percebi algo importante. Eu passei anos esperando ser salva, esperando que alguém viesse e me tirasse daquela prisão. Mas a verdade é que a chave sempre esteve comigo. Eu só precisava ter coragem de usá-la. Felipe não me salvou. Ele me lembrou de que eu podia me salvar. E essa é a diferença entre dependência e parceria. Eu não preciso dele para ser feliz, mas escolho tê-lo por perto porque ele me faz querer ser a melhor versão de mim. E isso, descobri, é o que o amor deveria ser. Não uma necessidade, mas uma escolha. Livre, consciente, verdadeira. Fechou o diário, apagou a luz e deitou-se, olhando para o teto. Não havia mais vazio. Havia paz. Uma paz que ela não comprou, não herdou, não recebeu de presente. Uma paz que ela construiu. Tijolo por tijolo, escolha por escolha. E essa paz era dela, só dela. E ninguém poderia tirar. Na manhã seguinte, Marina acordou com o som dos pássaros. Abriu a janela e sentiu a brisa fresca do começo da manhã. Fez café, sentou-se na pequena varanda e ficou ali observando a cidade acordar. Havia muito a fazer. Aulas a gravar, projetos a desenvolver, sonhos a perseguir. Mas havia tempo. Pela primeira vez na vida, ela não estava correndo. Estava vivendo. E enquanto São Paulo respirava lá fora, com seus milhões de histórias entrelaçadas, Marina sorriu. Não um sorriso de chegada, mas um sorriso de começo, porque ela não havia alcançado um destino. Havia iniciado uma jornada, e essa jornada era dela. Toda dela. Felipe acordou naquela mesma manhã com uma sensação de leveza que não sentia havia muito tempo. Preparou-se para mais um dia de trabalho, mas antes de sair parou em frente ao espelho. Olhou para si mesmo e reconheceu. Quem via, não uma versão idealizada, não uma máscara social, mas ele, inteiro, imperfeito, mas verdadeiro. E isso era suficiente. Ricardo, em sua mansão vazia, acordou sozinho, como sempre. Mas pela primeira vez, não sentiu raiva. Sentiu aceitação. Levantou-se, preparou café e sentou-se no jardim que antes era cuidado meticulosamente por uma equipe inteira.
Agora estava um pouco descuidado, mas ainda bonito. Ele pegou o celular, abriu a agenda e confirmou a sessão de terapia daquela manhã. Suspirou fundo. O caminho seria longo, mas pela primeira vez ele estava disposto a percorrê-lo. Não para reconquistar ninguém, mas para se encontrar. E Clarice, em seu novo emprego, recebeu uma mensagem de Marina. Era uma foto. Marina sorrindo em sua varanda com uma xícara de café na mão. A legenda dizia: "Obrigada por tudo. Você foi essencial." Clarice sorriu, guardou o celular e voltou ao trabalho. Sabia que havia feito a escolha certa, proteger aquela mulher quando ela mais precisava, e agora, vê-la livre era a recompensa que nenhum salário poderia pagar. Meses se passaram, estações mudaram, e a vida continuou. Marina e Felipe construíram algo belo, não apressado, não perfeito, mas genuíno. Eles viajaram juntos, conheceram novos lugares, se apoiaram em momentos difíceis, celebraram conquistas. E em uma noite estrelada, sentados na varanda do apartamento dela, ele segurou a mão dela e disse: "Eu te amo. Não porque preciso de você, mas porque escolho você. Todos os dias." Marina olhou para ele, os olhos brilhando. "Eu também te amo. E também te escolho. Todos os dias." Não houve pedido de casamento, não houve grandes gestos, porque eles não precisavam disso. Tinham algo mais valioso. Tinham verdade, e essa verdade era a base de tudo. Marina continuou gravando seus cursos, impactando cada vez mais pessoas ao redor do país. Mulheres que se viam nela. Homens que reconheciam erros que haviam cometido. Jovens que aprendiam cedo a importância de viver com autenticidade. Ela se tornou referência, não por ser perfeita, mas por ser real. E certa noite, ao finalizar a gravação de mais uma aula, Marina olhou para a câmera e disse algo que resumia toda a sua jornada. Muitas vezes achamos que precisamos ser salvos, que alguém virá e nos tirará da escuridão. Mas a verdade é que a salvação não vem de fora, vem de dentro. E às vezes ela não vem como um abraço, vem como um incêndio. Um incêndio que queima tudo que era falso, tudo que era imposto, tudo que nos aprisionava. E das cinzas desse incêndio, nós renascemos, não como a pessoa que éramos, mas como a pessoa que sempre fomos, debaixo de todas as máscaras. E essa pessoa, descobri, vale a pena conhecer, vale a pena ser, vale a pena amar. Ela desligou a câmera, salvou o arquivo e fechou o computador. Olhou ao redor do pequeno estúdio improvisado em seu apartamento. Não era luxuoso, não era impecável, mas era dela. Construído com suas próprias mãos, com suas próprias escolhas. E isso valia mais do que qualquer mansão. Naquela noite, Marina dormiu em paz, não porque tudo estava perfeito, mas porque ela estava inteira, e ser inteira, descobriu, era a única forma de estar verdadeiramente viva. E enquanto a cidade de São Paulo respirava lá fora, com seus milhões de histórias se cruzando, se entrelaçando, se transformando, a história de Marina chegava não a um fim, mas a um novo começo. Porque a vida não é feita de finais felizes, é feita de recomeços corajosos. E ela havia recomeçado, não uma vez, mas quantas vezes fossem necessárias, porque essa é a essência da liberdade. Não estar onde tudo é perfeito, mas ter a coragem de mudar quando nada mais faz sentido. E naquela noite silenciosa, enquanto as estrelas brilhavam sobre a maior cidade do Brasil, Marina compreendeu a verdade mais simples e profunda de todas. Ela não havia escolhido um homem, não havia escolhido uma vida, havia escolhido a si mesma. E essa escolha, por mais assustadora que fosse, era a única que realmente importava. Porque às vezes, a maior revolução que podemos fazer não é mudar o mundo. É mudar a nós mesmos e permitir que essa mudança transforme tudo ao nosso redor. Não com violência, mas com verdade, com coragem, com amor próprio. E foi assim que Marina descobriu que não precisava de um final feliz. Precisava de um começo honesto. E foi exatamente isso que ela criou. Para si. Por si. E isso era mais do que suficiente. Era tudo. Queridos ouvintes,
Esperamos que a história de Marina e Felipe tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de recomeço, coragem e libertação, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, os dilemas que nos transformam e as escolhas que nos definem. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre sua própria jornada. Até breve.